Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais intensas da Bíblia, lá em Êxodo 34. É uma narrativa incrível sobre falha, sobre perdão e principalmente sobre transformação. Ela basicamente redefine a relação entre Deus e a humanidade depois de uma crise gigantesca. Vamos lá entender isso melhor. E tudo começa com essa pergunta, que é a grande questão aqui. Quando um acordo sagrado, um pacto divino, é quebrado, como é que se conserta isso? Existe conserto? É essa a tensão que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Bom, para a gente entender a importância dessa segunda chance, dessa segunda aliança, a gente precisa lembrar como a primeira terminou. E olha, não terminou bem. A situação era de crise total, de desobediência, foi um ponto de ruptura mesmo na jornada do povo de Israel. E essa imagem é o símbolo máximo dessa ruptura. Imagina a cena. Moisés desce do Monte Sinai e dá de cara com o povo adorando um bezerro de ouro. Naquele momento, ele quebra as tábuas da lei. E ali, o que se parte não é só a pedra, sabe? É a própria aliança, a promessa que era o coração da identidade daquele povo. Estava tudo desfeito. Mas a história não acaba aí, na destruição. Pelo contrário, é justamente na ruína que surge uma oferta de reconciliação. Deus chama Moisés de volta, para o mesmo lugar, para o Monte Sinai. É um sinal claro de que um novo começo era sim possível. E as instruções para esse recomeço são muito específicas, quase um ritual. Primeiro, o próprio Moisés precisa preparar as novas tábuas. Depois, ele tem que subir a montanha sozinho, e o encontro tem hora marcada, pela manhã. Cada passo aqui é muito calculado, mostrando a seriedade e a importância desse momento. E é aqui que a história tem uma virada fundamental. Antes de reescrever qualquer lei, qualquer regra, acontece algo muito mais profundo. Deus não começa falando sobre o que o povo deve fazer, mas sim revelando quem ele é. É uma autodeclaração que muda tudo. E aqui está. Essas palavras são basicamente o coração de todo o capítulo. São a fundação da nova aliança. O caráter divino é definido primeiro pela compaixão, pela misericórdia, pela paciência e só depois por outras coisas. É uma declaração de identidade que vira o jogo. E é muito importante a gente entender o que significa aliança nesse contexto. Não estamos falando de um contrato de negócios, de termos e condições. Uma aliança é um vínculo, um juramento de relacionamento. Pense em algo como um casamento, que define quem as partes são uma para a outra e o destino que elas compartilham. É sobre relacionamento, não só sobre regras. Essa revelação também mostra um equilíbrio bem interessante. A justiça não é ignorada, as ações têm consequências, mas, ao mesmo tempo, isso é colocado ao lado de uma promessa de amor e perdão que se estende por milhares de gerações. É essa complexidade, essa tensão entre justiça e misericórdia que sustenta o pacto. Certo. Com essa base do caráter de Deus bem estabelecida, aí sim a aliança é formalizada com termos claros. Afinal, um relacionamento renovado também vem com responsabilidades, com compromissos que precisam ser mantidos. E aqui estão os pilares desse compromisso. Cada um desses pontos foi pensado para manter a exclusividade e a santidade dessa relação. São práticas que funcionam como lembretes constantes para o povo, para eles não se esquecerem de quem são e a quem pertencem, evitando um desastre como o do bezerro de ouro de novo. E olha só, o número 40 aparece de novo. 40 dias e 40 noites que Moisés passa no monte sem comer nem beber. Esse número simboliza um tempo de entrega total, de separação do mundo para uma imersão completa. Isso só reforça a intensidade e a importância transcendental desse momento. E então, a gente chega na consequência. O que acontece com uma pessoa depois de um encontro tão profundo com o sagrado? A resposta não é só algo interno, uma mudança de coração. Ela se torna visível. Algo que transforma e que, curiosamente, pode até assustar os outros. A cena começa de forma bem simples. Moisés desceu do monte. Ele está com as novas tábuas nas mãos e o momento de se reencontrar com o povo está chegando. E aqui vem o detalhe mais fascinante da história toda. A transformação foi tão profunda que o próprio Moisés não percebeu. O rosto dele brilhava, mas era um reflexo involuntário da glória que ele tinha visto. Ele foi mudado sem nem se dar conta. Aí vem o clímax. A reação do povo não é de celebração, é de medo. O brilho no rosto de Moisés é tão intenso, tão de outro mundo, que as pessoas ficam com medo de chegar perto.
A santidade que ele carregava era palpável e até um pouco assustadora. A solução prática para isso foi um véu. Moisés começou a cobrir o rosto quando ia falar com o povo, para mediar aquela glória toda. O véu se tornou então um símbolo muito poderoso dessa distância que existe entre o divino e o humano, e da necessidade de ter um mediador para se aproximar do sagrado. No fim, a história de Moisés deixa a gente pensando em algo muito profundo. O encontro verdadeiro com o sagrado não só nos muda por dentro, mas pode nos transformar de um jeito tão radical que a gente acaba se tornando um reflexo daquilo que viu. E talvez essa transformação, que é ao mesmo tempo linda e um pouco assustadora, seja a maior prova de que o encontro realmente aconteceu.